Olá, que bom que você está aqui. Fico feliz em compartilhar o meu conhecimento com você, pois vejo o seu comprometimento. Fique comigo nesse vídeo de uns 15 minutos, porque vou lhe dar um presente no final. Combinado? Posso contar com você? Então, vamos lá. Revisando o que você vai aprender nessa série de 3 vídeos. No primeiro vídeo, como estudar um texto bíblico para tirar dele uma pregação. No segundo vídeo, como definir um assunto e um objetivo para a sua pregação. E no terceiro vídeo, como desenvolver sua pregação através de um método fácil e descomplicado. Bem, neste vídeo você vai descobrir como estudar um texto bíblico para tirar dele uma pregação. Antes de falar sobre isso, deixe-me me apresentar. Sou Paulo Gregório, pastor, leciono teologia tanto presencialmente como em cursos online, autor da página do Facebook Aulas de Homilética, com mais de 17 mil seguidores, e também do grupo Quero Aprender a Pregar, com mais de 5 mil membros. Tenho também um canal no YouTube e sou produtor de vários cursos online, entre eles o curso Aprenda a Pregar em 7 Passos e o curso Avançado de Hermenêutica e Homilética. Agora que já me apresentei, vamos à aula. Bem, a partir desse momento eu vou estar dando a aula diretamente da tela do meu computador para que você possa visualizar os slides. Você não vai mais me ver, não vou mais aparecer, mas você vai estar ouvindo aqui a minha voz. Então vamos lá. Antes eu quero te dizer uma coisa importante. Para preparar uma pregação verdadeiramente bíblica que comunique a palavra de Deus com propriedade, de tal maneira que a igreja compreenda e assim seja edificada, é necessário você separar um tempo exclusivo em um local adequado. É claro que nessa série de vídeos eu não vou estar tratando da parte espiritual, que está subentendida, ok? Não há como pregar a palavra de Deus se não tiver um preparo espiritual, que é a oração, o jejum, a consagração, a vida com Deus, a busca de Deus. Eu não vou estar falando sobre isso nesta série de vídeos. Mas sobre a questão de preparar a pregação, também há necessidade de você separar um tempo exclusivo. Você tem que dedicar tempo para isso. Você não preparar uma mensagem de 40 minutos, 1 hora em 15 minutos, ou em cima do púlpito. Não. Você vai preparar essa mensagem dedicando tempo na sua casa, no local da sua casa que tenha silêncio, que não tenha distrações, que tenha um certo conforto, que você tenha à mão a palavra de Deus, a Bíblia, um computador, um caderno, caneta, livros, que são ferramentas como dicionários, comentários. Então você tem que ter esse local adequado, esse momento que é separado exclusivamente para isso. Vamos estudar então as 3 etapas na preparação de uma pregação bíblica de alto poder de comunicação, ou seja, uma pregação que realmente transmita a palavra de Deus e que a igreja compreenda. Por isso que tem que ter um alto poder de comunicação. Não estou falando aqui de movimento, de mexer com sentimentos, avivalismo, falsos avivalismos. Não, estou falando de comunicação. Alto poder de comunicação é que a mensagem que você vai pregar ela seja facilmente compreendida para a igreja, que a igreja preste atenção, que a igreja tenha prazer em te ouvir, que a igreja entenda o que você está transmitindo, que ela seja edificada pela palavra de Deus, tá ok? E neste vídeo nós vamos falar então da primeira etapa, que é estudar um texto bíblico para tirar dele uma pregação. Então como é que nós vamos fazer esse estudo do texto para tirar dele uma pregação? Eu indico o meu método das 5 abordagens. É um método super prático que, se você colocar em prática, se você usar isso na preparação das suas pregações, nessa etapa de estudar o texto, você vai estudar o texto de uma maneira adequada e você vai tirar muito proveito desse texto. Então, o método das 5 abordagens. A primeira abordagem é obter uma visão panorâmica do texto. A segunda, examinar o texto. A terceira, entender o texto. A quarta, reescrever o texto. E a quinta, identificar os assuntos desse texto. Então vamos agora detalhadamente a cada uma dessas abordagens. Bem, a primeira abordagem, que é obter uma visão panorâmica do texto, como você vai fazer? Você vai ler o texto 5 vezes. Você vai ler de uma forma corrida. Você vai ler de uma forma rápida, de uma forma, vamos dizer, até que seja superficial. Não se preocupe nesse momento nos detalhes. Você vai ler apenas o texto umas 5 vezes, leia o texto 5 vezes, corrida, não volte, não retorne, não pause, leia. Comece da primeira palavra até a última, volte, faça isso 5 vezes, ok? Para você ter uma ideia geral do texto. Então, essa primeira abordagem é para você ter uma visão panorâmica do texto, sem se preocupar em detalhes.
Leia o texto 5 vezes. Eu sei que você vai ser tentado a parar, a voltar, a ler de novo, mas nessa oportunidade não. Você vai ler o texto completo 5 vezes, da forma corrida, sem interrupções. Depois você vai para a segunda abordagem. A segunda abordagem é examinar o texto. Agora sim, você vai ler o texto 3 vezes, agora de uma forma lentamente. Você vai prestar atenção nos detalhes. Se você quiser, você vai voltar, você vai ler novamente. Você vai estar prestando atenção nos detalhes. E aproveita essas 3 leituras para marcar as palavras e expressões que lhe sejam desconhecidas ou obscuras, ou seja, palavras que você não conhece o significado, expressões que você não está compreendendo o que elas significam. E é muito importante, nesta etapa, você deve duvidar do que já ouviu falar sobre esse texto. Você deve tirar suas próprias conclusões. Por quê? Quando você examina o texto com ideias que você já tinha sobre esse texto, você vai ter uma tendência de seguir essa linha. E não é este o objetivo que você tem ao estudar um texto. O objetivo que você tem é saber realmente o que ele está dizendo. Então não importa o que você já compreenda nele, não importa o que você já ouviu falar sobre ele, agora você vai examiná-lo para entendê-lo e ver se realmente ele fala aquilo. Eu quero dizer uma coisa, você vai ter surpresas nesse estudo do texto, que você vai descobrir coisas mais profundas e pode descobrir que aquilo que você pensava ou que você já ouviu falar e que muitas vezes as pessoas pregam sobre esse texto desta maneira, você vai perceber que é um grande engano, que o texto não está falando aquilo, tá certo? Por isso que é importante essa abordagem criteriosa, que é a segunda abordagem de examinar o texto. Então se livre, né? É quase impossível isso, mas procure o máximo possível se livrar das interpretações, dos entendimentos que você tinha sobre aquele texto e comece a pesquisar realmente o que ele está falando. Tire as suas próprias conclusões. Aí vamos para a terceira abordagem, que é entender o texto. Nessa abordagem, você vai procurar o significado das palavras e expressões que marcou. Na segunda, você marcou palavras e expressões que você não compreendia, que você tem dúvidas, e agora você vai buscar, pesquisar o significado dessas palavras e dessas expressões. Como? Utilize os dicionários. Primeiramente, o dicionário de português. Eu já vi pregações inteiras erradas, porque se basearam no erro de interpretação do significado da palavra em português. É um absurdo, mas acontece. Então, você vai procurar o significado dessa palavra em português e você vai procurar também o significado das palavras e expressões no dicionário bíblico, porque existem expressões que estão na Bíblia que você não vai encontrá-las no dicionário de português. Ou se procurar e encontrar, vai encontrar com significado diferente. Você tem que saber o que queria dizer naquele tempo e naquela língua, conforme o autor, o escritor, o narrador daquele texto falou no tempo dele. Então você vai procurar o significado num dicionário bíblico. Outra ferramenta importante é uma enciclopédia bíblica. Também os manuais de usos e costumes dos tempos bíblicos. Então você precisa ter essas ferramentas. Se não tem, vai adquirindo aos poucos, faz uma programação, vai comprando aí o seu dicionário, o dicionário bíblico, comentários bíblicos, enciclopédias. E muito importante, comprar livros que falem de usos e costumes dos tempos bíblicos. Se você não tem nada à mão agora, então utiliza o Google. Só que você tem que tomar muito cuidado com a fonte que você vai utilizar. Saber se aquela fonte é digna, se realmente ela é digna de confiança, qual é a orientação dessa fonte, de quem escreveu aquela página, se é um espírita, se é um católico, se é um esotérico. Então procura saber. E se sendo evangélico, procura também saber qual que é a direção teológica, qual que é a linha teológica que ele segue, ok? E seja uma linha teológica que a sua igreja siga. Depois que você então procurar o significado das palavras e expressões, você vai substituir essas palavras e expressões desconhecidas pelo significado que você encontrou. Como? Eu te dou uma sugestão. Use as ferramentas digitais, uma Bíblia digital e um editor de textos. Bíblia digital, você tem aplicativos para celular, você também tem Bíblias online,
que você acessa. Eu uso a Bíblia, bibliaonline.com.br, que é muito boa. E editor de texto, você tem o Word e tem outros editores de texto. O Google tem um ótimo editor de texto e tem outros aí, o LibreOffice. Então você vai usar um editor de texto. Para quê? Para você copiar da Bíblia Online, você vai copiar o texto, colar no editor de texto e você vai poder o quê? Substituir as palavras e expressões pelo significado que você encontrou. Então você também vai reorganizar o texto, né, que é a próxima ação a fazer dentro da terceira abordagem. Você vai reorganizar o texto. Por quê? Porque muitas vezes o texto bíblico ele não está na ordem correta. A forma de falar naquele tempo é diferente da forma que se fala hoje, a diferença de linguagem, né? Então, você precisa reorganizar na ordem que nós costumamos nos expressar para poder você entender melhor aquele texto. Quando você reorganiza o texto, você tem assim um entendimento muito maior, abre muito a sua compreensão do texto. Bem, feita essa terceira abordagem, vamos para a quarta. A quarta abordagem, que é reescrever o texto. Você reescreve o texto fazendo uma paráfrase dele. O que é paráfrase? Paráfrase é uma interpretação livre. Você mesmo vai reorganizar o texto com aquelas palavras que você encontrou o novo significado delas, e você vai fazer então reescrever o texto com suas próprias palavras, na ordem que você achar mais adequada e utilizando aquelas expressões que você fez em sua pesquisa. Você descobriu o significado daquelas palavras e expressões, você vai trocar e você vai colocar agora nessa nova ordem, nessa paráfrase do texto, você vai colocar o texto com essas expressões. Isso para quê? Para que você possa ter uma compreensão melhor. Você fazendo desta maneira, o texto vai se abrir diante dos seus olhos. Mas é claro, a iluminação do Espírito Santo ela é indispensável. Aí nós vamos para a quinta abordagem, que é identificar os assuntos do texto. Você vai descobrir quais assuntos o texto trata. Uma forma, uma fórmula fácil, prática para você fazer isso é perguntar para você mesmo sobre o que esse texto está falando. E você fazendo essa pergunta para você mesmo, você vai obter várias respostas. Então você consiga o maior número de respostas. Não se contente com uma, duas ou três, mas procure se aprofundar e verificar realmente o maior número possível de assuntos que você descobre naquele texto. E é claro, você deve anotar cada uma dessas respostas, que equivale a um assunto do texto. Bem, já expliquei a parte teórica, agora vamos para a parte prática, para que você possa ver na prática como se utiliza esse método das 5 abordagens. Eu vou utilizar como exemplo, vamos utilizar essa abordagem, esse método das 5 abordagens no Salmo 23. Aqui está ele, é um salmo muito conhecido nosso, eu creio que você o conhece também. Então vamos utilizar o método das 5 abordagens. Colocando em prática o método das 5 abordagens, utilizando-o no Salmo 23. Primeira abordagem, faça as 5 leituras rápidas e depois as 3 leituras detalhadas. Vamos partir do pressuposto que você já fez as 5 leituras rápidas e já fez as 3 leituras detalhadas. Então você vai anotar palavras e expressões desconhecidas ou obscuras que você não entende perfeitamente o significado. Eu anotei essas palavras: veredas, refrigério, vara e cajado. E expressões: deitar-me faz em verdes pastos, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Então, após a minha pesquisa, eu descubro que vereda é um caminho torto e estreito, ou seja, é um caminho difícil, é um caminho em que o pastor conduzir as ovelhas teria muito mais cuidado, porque existem muito mais perigos. Refrigério é acalento, consolo, conforto. Vara, o que é vara? Vara é um bastão com uma ponta rombuda que o pastor usava contra os lobos, uma arma de defesa. Já cajado é uma vara longa, bastão é uma vara curta, O cajado já é uma vara longa, com uma das pontas curvas que o pastor usava para puxar as ovelhas. Ou seja, é um instrumento de cuidado. Enquanto o bastão, a vara, é uma arma de defesa que serve para atacar os lobos, defender as ovelhas dos lobos, cajado já é uma arma já é um instrumento de cuidado. O que é cálice? Cálice é um copo próprio para vinho. E ungir é esfregar a pele com óleo.
As expressões eu vou buscar, claro, em enciclopédias, também manuais de costumes, para entender as expressões. Eu descubro que deitar me faz em verdes pastos, que o salmista Davi estava se referindo que quando a ovelha ela se deitava no pasto, ela só se deitava após estar satisfeita. Se você visse uma ovelha deitada no pasto, é porque ela estava satisfeita. E outra coisa, ela só se deitava se ela estivesse em segurança, estivesse tranquila. Então, deitar me faz em verdes pastos fala de satisfação e de segurança. A ovelha está bem alimentada, a ovelha se sente segura, está tranquila, e por isso que ela deitava no pasto. Unges a minha cabeça com óleo se refere a um costume judaico. Quando alguém recepcionava um convidado, convidava alguém para uma refeição e o recepcionava em sua casa, ele recebia essa pessoa, o anfitrião recebia o convidado à porta e dava o sinal das boas-vindas, que era lavando seus pés, então o anfitrião lavava os pés, ou os criados do anfitrião lavavam os pés do convidado, ele beijava esse convidado e ele colocava azeite perfumado sobre a sua cabeça. Davi está se referindo a esse costume. Unges a minha cabeça com óleo, quer dizer que tinha sido bem recepcionado na presença de Deus, como um convidado precioso. Quando ele diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ele está dizendo que, nesse caso do convite, era uma pessoa a ser convidada, uma pessoa que era perseguida, desprezada, que tinha adversários, e um nobre, uma pessoa importante, o convidava à sua casa e o preparava para ele um grande banquete. Isto era uma mesa preparada na frente dos adversários, ou seja, aquele anfitrião estava honrando aquela pessoa que os seus adversários queriam a sua vergonha. Então, Davi está colocando que o Senhor o recebia e proporcionava para ele uma honra diante dos seus oponentes. Quando ele fala o meu cálice transborda, também está dentro da mesma ilustração do anfitrião. O anfitrião, quando queria que a pessoa ficasse na presença dele, ele não deixava o copo do seu hóspede vazio. Ele sempre fazia com que tivesse vinho no copo do seu hóspede. Isso queria dizer o quê? Que eu me alegro com a sua presença, eu gosto de conversar com você, eu gosto de me alegrar com você, você é muito importante para mim. E quando Davi fala fazer o copo transbordar, ou seja, o meu cálice transborda, é uma expressão de uma demonstração exagerada do carinho do anfitrião. Não somente encher o copo, mas fazia o copo transbordar. Então era uma honra multiplicada. Depois vamos para a quarta abordagem, que é reescrever o texto. Então lembra-se que vai fazer uma paráfrase do texto, substituindo as expressões que você descobriu o significado, as palavras que você não conhecia pelo significado que você encontrou. Você vai reorganizar o texto e vai reescrever com suas próprias palavras, ou seja, vai fazer uma paráfrase. Então eu fiz dessa maneira, eu reescrevi o texto da seguinte maneira: o Senhor Deus é quem cuida de mim, por isso sou suprido em todas as minhas necessidades. Por exemplo, eu me sinto suprido em segurança, por isso me tranquilizo. Ele gentilmente e carinhosamente administra a minha vida para que o meu comportamento seja correto, mesmo que não seja fácil. Não porque eu mereça, mas porque se comprometeu pessoalmente com isso. Não sinto medo nos momentos difíceis da minha vida, porque sou confortado por sua presença constante. Ele me honra diante dos meus adversários, demonstrando publicamente que tem prazer em minha companhia. Essa sua demonstração de apreço por mim me dá a certeza que posso contar com sua bondade e misericórdia todos os dias que viver, que esses dias serão multiplicados e que sempre estarei na sua presença. Então, já cheguei ao final da quarta abordagem e reescrevi o texto. Então vamos para a quinta abordagem, que é identificar os assuntos que o texto está tratando. Eu identifiquei esses assuntos, fiz aquela pergunta: do que esse texto está tratando? Eu olhando para a paráfrase que eu fiz, que deixou bem mais claro o significado do texto, agora eu faço essa pergunta: do que esse texto está falando? Eu encontro algumas respostas. Por exemplo, está falando do cuidado carinhoso, gentil, atencioso e suficiente do Senhor Deus pela pessoa de Davi. Está falando também do sentimento de segurança, tranquilidade, satisfação e admiração que Davi tinha devido ao cuidado divino por ele. Também do fato de que a motivação divina para que Davi tivesse um comportamento justo era o compromisso do Senhor com seu próprio nome. Fala também do fato de que o Senhor Deus tinha prazer em estar com Davi, demonstrando isso publicamente até para os seus adversários. Fala da certeza que Davi tinha que seus dias seriam prolongados na terra, sempre na companhia bondosa e graciosa de Deus.
E também fala da condução divina da vida de Davi para que ele fosse um homem justo. É claro que, evidentemente, né, dá para se tirar muito mais respostas, dá para tirar muito mais assuntos. Eu te falei que você deve realmente insistir nisso, procurando tirar o máximo possível de assuntos do texto. Para o nosso exemplo, eu estou apenas deixando marcado esses 6 assuntos, ok? Então, já concluímos a primeira etapa do processo de preparação de nossa pregação. Nós estudamos o texto bíblico para identificarmos os assuntos que ele trata. Ou seja, nós fizemos o método das 5 abordagens, que é obter uma visão panorâmica do texto, examinar o texto, entender o texto, reescrever o texto e identificar os assuntos do texto. Foi isso que você aprendeu nesta aula. Então, coloque em prática esse método das 5 abordagens nos próximos textos que você for estudar. Eu recomendo que você pratique isso como um exercício mesmo e você comece a colocá-lo nos seus próximos preparos de pregações. E você vai perceber como que você vai conseguir tirar muito mais de um texto. E principalmente você vai tirar realmente, as suas pregações terão conteúdo bíblico. Bem, então já fizemos a primeira etapa, concluímos essa primeira etapa, que é estudar o texto para identificar o assunto que ele trata. E vamos para a segunda etapa, que é definir um assunto e um objetivo para a nossa pregação. Conforme combinamos, isso será tratado no próximo vídeo, pois esse já está ficando muito longo. Então eu te pergunto, o que você achou desse vídeo? Gostou? Tem alguma dúvida? Então use os comentários aqui abaixo. E eu te peço que você não saia sem deixar um comentário a sua pergunta, a sua opinião, se tiver uma sugestão. Então estou aberto, porque isso é muito importante para mim, que vai me ajudar a aperfeiçoar este material que estou colocando aqui à disposição. E outra coisa, se gostou, se você lembrou de alguém que vai gostar, que esse conteúdo vai ser útil para essa pessoa, ou para os seus contatos, seus amigos, então compartilhe esse conteúdo. Tem um botãozinho aqui abaixo, que você clicando, você vai compartilhar na sua linha do tempo. O meu presente, conforme prometi, pensou que tinha esquecido? Não me esqueci. Eu prometi um presente para você, e o presente é a apostila desta aula. É uma apostila em formato PDF que você pode baixar para o seu computador, tablet ou celular. Se quiser, pode até imprimir, como a gente fala, imprimir em papel, para ter à mão a matéria que nós colocamos nessa aula. Então, não perca o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda etapa, que é definir um assunto e um objetivo para a sua pregação. Fique atento, não perca, você vai receber o aviso por e-mail, se você cadastrou seu e-mail, ou pelo Messenger, se você optou por receber pelo Messenger. Então fique atento para você não perder essa próxima aula, que é muito importante. É esta sequência de 3 aulas, onde você vai descobrir as 3 etapas no preparo de uma pregação bíblica. Então, até amanhã, até o próximo vídeo. Deus abençoe.